Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, visitai as almas dos vossos fiéis, enchei de graça celestial os corações que vós criastes. Vós, chamado o Consolador, dom de Deus Altíssimo, fonte viva, fogo, caridade e unção espiritual. Vós, com vossos 7 dons, sois força da destra de Deus. Vós, o prometido pelo Pai, ditai-nos os gemidos da oração. Acendei a vossa luz em nossas almas e infundi o vosso amor em nossos corações, e a fraqueza da nossa carne fortalecei-a com perpétua força. O inimigo afugentai-o para longe, dai-nos quanto antes a paz. Tendo-vos por guia e condutor, venceremos todos os perigos. Por vós conhecemos o Pai e também o Filho, e que em vós, Espírito de ambos, acreditamos em todo o tempo. Glória a Deus Pai, ao Filho que ressuscitou, e ao Espírito Santo Consolador, pelos séculos dos séculos. Amém. Nos coloquemos na presença de Jesus Eucarístico, numa capela ou igreja mais próxima de nós, para que, desejosos de receber Jesus no sacramento, possamos nós fazermos a nossa comunhão espiritual. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem neste momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que estais presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas, como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesses comigo. Uno-me convosco inteiramente. Não permitais que eu algum dia me separe de vós. Ó Jesus, sumo bem e doce amor meu, inflamai meu coração, a fim de que esteja para sempre abrasado em vosso amor. Amém. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez para meditarmos e nesta preparação para a solenidade de Pentecostes, estamos meditando sobre os dons do Espírito Santo. Já falamos sobre o dom da inteligência, do entendimento, o dom da ciência e o dom da sabedoria. Hoje vamos tratar do dom do conselho. Mas antes, é necessário dizer que para que nós possamos ser conduzidos pelo Espírito de Deus, para que os dons possam agir na nossa alma, em nós, para que possamos ser dóceis ao Espírito Santo, é necessário que haja um combate ao pecado. Devemos ter, sobretudo, aversão ao pecado mortal, mas também ao pecado venial. O pecado impede que virtudes infusas e os dons se manifestem em nós. Então, o pecado, ele é como que uma barreira que impede
os dons do Espírito Santo e também as virtudes. As virtudes, os pecados mortais. Os dons, também os pecados mortais, mas também os pecados veniais. A dificuldade que temos em crescer nas virtudes está no fato de cairmos no pecado mortal. Então, veja, se uma pessoa na sua vida espiritual, ela se deixa cair com frequência no pecado mortal, ela não consegue desenvolver as suas virtudes. Essas virtudes infusas, as teologais e as cardeais. E por isso é necessário, se estiver em pecado mortal, confessar-se para recomeçar. No entanto, é preciso que lutemos também contra as faltas veniais. Se não nos determinarmos a isso, os dons do Espírito estarão em nós apenas habitualmente, e não em atos, e não em ação. Então, para que os dons do Espírito possam agir em nós, não só é necessário lutar contra o pecado mortal, mas também contra os pecados veniais. Aqueles pecados que chamamos de pecados leves, que têm uma gravidade leve. Por isso, os dons do Espírito Santo é um caminho de santificação. É quem, de fato, está comprometido a viver a vontade de nosso Senhor. Aquele que não quer ofender a nosso Senhor de nenhuma maneira e luta contra os seus pecados, seus pequenos defeitos, para que seja conduzido por Ele. Muito bem, vamos começar a tratar sobre o dom do conselho. O Espírito Santo é o nosso melhor conselheiro, o mestre mais sábio, o melhor guia. Quando vos entregarem, prometia nosso Senhor aos apóstolos, referindo-se às situações extremas que os aguardavam. Não vos preocupeis nem com a maneira com que haveis de falar, nem com o que haveis de dizer, porque naquele momento vos será dado o que devereis dizer, porque não sereis vós que falareis, mas será o Espírito do vosso Pai que falará em vós. Ou seja, é o Espírito Santo, né, que aconselhará os discípulos, os apóstolos nos momentos difíceis. Nosso Senhor promete. Mediante o dom de conselho, o Espírito Santo aperfeiçoa os atos da virtude da prudência. A virtude da prudência, como nós vimos, é uma virtude infusa, uma virtude cardial. E o dom do conselho aperfeiçoa essa virtude da prudência. E essa virtude, ela diz respeito aos meios que se devem empregar para resolver cada situação. Ou seja, o que eu devo fazer, quais os meios para cada situação? A virtude da prudência, ela me dá. Na nossa vida, é muito frequente termos que tomar decisões, umas mais importantes, outras menos. Em todas elas, de alguma maneira, está comprometida a nossa santidade. Então, ou seja, em todos os momentos, a gente precisa tomar decisão, né? Às vezes, vemos uma situação difícil com alguém e agora eu tenho que ajudar, mas tenho que fazer aquilo ali. Não, mas eu preciso ajudar aquela pessoa, né? Diante de, o que eu vou escolher para a minha vida, isso ou aquilo, né? Qual vai ser
a minha programação de oração, etc. Decisões pequenas, simples e complexas, que precisamos dessa virtude para tomá-las, virtude da prudência e também do dom do conselho que aperfeiçoa essa virtude. Pois bem, às almas dóceis à ação do Espírito Santo, Deus concede o dom de conselho para que possam decidir com retidão e rapidez. Então, aquele que se deixa ser movido pelo Espírito, ele ilumina a nossa vontade, a nossa inteligência, né? Para que possamos tomar a decisão reta e de forma rápida. É como que um instinto divino para que possam acertar com o caminho que mais convém à glória de Deus. Então, é isso. Para as situações mais complexas, qual é a minha vocação? Aqui Deus me chama ao matrimônio, ao sacerdócio, à vida religiosa, seja a virtude da prudência e o dom do conselho que aperfeiçoa essa virtude nos dirá, né? E também nas decisões simples, né? Simples. O Espírito Santo, pelo dom do conselho, conduz-nos pelos caminhos da caridade, da paz, da alegria, do sacrifício, do cumprimento do dever. Inspira-nos o caminho que devemos seguir em cada circunstância. Então, o Espírito nos aconselhará sempre a tomar as decisões por meio da caridade, do amor, tendo em vista o amor, né, com paz, com alegria, ou seja, pondo também o nosso sacrifício no cumprimento do nosso dever, tudo para dar glória a Deus. O primeiro campo em que este dom exerce a sua ação é o da vida interior de cada um. Na alma em graça, o Paráclito atua de uma maneira silenciosa, suave e ao mesmo tempo forte, iluminando e ensinando. Desses ensinamentos e dessa luz na alma procedem os impulsos que se traduzem em apelos para sermos melhores, para correspondermos mais e melhor. Veja, e aí nós vemos que esse dom atua no interior da nossa alma, sobretudo na nossa oração, de forma silenciosa, suave e ao mesmo tempo forte. Como se diz, olha, você precisa melhorar aqui. Aquela voz interior que diz em nós, você precisa melhorar aqui. Você precisa deixar essa realidade de pecado. Você precisa dar mais atenção à sua família, né? Você precisa pôr mais amor nas coisas referidas a Deus. Levar mais a sério a sua fé, etc. Né? É o Espírito que vem falando. O Espírito que vai falando em nós. Daí surgem as resoluções firmes, como que instintivas, que mudam uma vida ou são a origem de uma melhora eficaz nas relações com Deus, no trabalho, na atuação concreta de cada dia. Às vezes, puxa, na verdade, eu deveria fazer o meu trabalho melhor, ou dar uma atenção àquele colega meu de trabalho que está passando por uma situação difícil, né? Etc. Né? O Espírito Santo vai nos dizendo, né? Ou quando ouvimos uma pregação e de repente aquela palavra nos toca diretamente e nós pensamos, puxa, preciso mudar.
Para nos deixarmos aconselhar e dirigir pelo Paráclito, devemos desejar ser inteiramente de Deus, sem pôr conscientemente limites à ação da graça. Devemos procurar a Deus por ser quem é, infinitamente digno de ser amado, sem esperar outras compensações, tanto nos momentos em que tudo é fácil, como nas situações de aridez. Então, primeiro, é necessário que nós desejemos inteiramente Deus e busquemos Deus por Ele mesmo e não por outros interesses. Não buscar Deus porque Deus pode me dar isso, aquilo outro, mas de fato porque nós queremos amá-lo, queremos corresponder ao amor que Ele tem por nós. O dom do conselho exige que nos tenhamos esforçado previamente por agir com prudência, que tenhamos colhido os dados necessários, previsto as possíveis consequências das nossas ações, recordado as experiências de casos análogos, pedido o conselho oportuno quando o caso tenha requerido. É a prudência natural que depois venha a ser esclarecida pela graça. É sobre ela que atua este dom. Então, veja, não quer dizer que esse dom vai agir de uma forma mágica, né? É claro que nós vamos usar a virtude da prudência diante de alguma escolha, né? Mas qual a escolha melhor a ser tomada? O que aconteceu daquela outra vez quando eu tive que tomar uma decisão parecida? Né? Quais foram as consequências, boas ou ruins? Aquela pessoa me aconselhou a fazer assim ou não fazer assim. Nós vamos colhendo essas informações e depois o Espírito nos confirma, nos ajuda a tomar essa decisão que foi buscada através da virtude da prudência. O dom do conselho é de grande ajuda para manter uma consciência reta, sem deformações, porque quando somos dóceis a essas luzes e conselhos com que o Espírito Santo ilumina a nossa consciência, a alma não se evade nem se justifica diante das faltas e dos pecados, mas reage com a contrição, com a maior dor por ter ofendido a Deus. Então, é um dom que nos ajuda a ter uma consciência reta, manter uma consciência reta. E diante das nossas faltas, dos nossos pecados, né, nós não vamos procurar justificá-los, né, ou buscar sempre uma desculpa. Mas a consciência reta nos fará ver o nosso erro e fará com que nós tenhamos contrição, arrependimento e possa então mudar, né? Assim age o Espírito em nós. Quem deixa de aplicar as normas morais à sua conduta concreta, sejam elas mais importantes ou menos importantes, é porque antepõe os seus caprichos ao cumprimento da vontade de Deus. Ou seja, aquela pessoa que, ao invés de buscar a norma diante de Deus, daquilo que Deus nos ensina, começa a buscar aquilo que lhe convém. Mas o que tem que fazer isso aqui, né? Todo mundo faz, sabe que é errado, mas todo mundo faz, né? Ou seja, não, quem se deixa conduzir pelo Espírito Santo não cai nessa. Ser dócil às luzes e emoções interiores que o Espírito Santo inspira não exclui de modo algum a necessidade de consultar os outros e de ouvir humildemente as diretrizes da Igreja. Pelo contrário, os santos sempre se mostraram pressurosos em submeter-se aos seus superiores,
convencidos de que a obediência é o caminho real, o mais rápido e seguro para a santidade mais alta. Então, o dom do conselho não retira isso. Nós precisamos sempre ouvir a igreja, ouvir o magistério, ouvir aqueles que são autoridades, né? O nosso diretor espiritual se cuida da nossa alma, etc. São esses também serão instrumentos do Espírito para nós, né? Nos ajudará com o dom do conselho. Por isso, a obediência é o caminho real, mais rápido e seguro para a santidade alta. Os santos entenderam isso. Por isso, diz o Senhor a respeito das autoridades eclesiásticas, ou seja, daqueles que nosso Senhor escolheu. Quem vos ouve, a mim me ouve, e quem vos rejeita, a mim rejeita. Rejeitar o ensinamento da igreja é rejeitar o ensinamento do próprio Cristo. O dom de conselho é necessário para a vida diária, tanto para os nossos assuntos pessoais, como para podermos aconselhar os nossos amigos na sua vida espiritual e humana. É um dom que corresponde à bem-aventurança da misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos. Então nós precisamos desse dom, né, para os assuntos corriqueiros do dia a dia e também para aconselhar os nossos amigos, nossos filhos, parentes, etc. Né? O Espírito nos ilumina para que nós possamos aconselhar, né? Para o bem daquela pessoa, para a glória de Deus. Hoje pedimos ao Espírito Santo que nos conceda docilidade às suas inspirações, pois o maior obstáculo para que o dom do conselho arraigue na nossa alma é o apego ao juízo próprio, o não saber ceder, a falta de humildade e a precipitação no agir, né? Então isso impede, né? Quando a gente, nosso juízo próprio, a gente acha que sempre está certo, né? Não adianta ninguém me aconselhar, não sabe ceder, né, a opinião do outro, não tem humildade para escutar, age com precipitação. Não. Facilitaremos a ação desse dom se nos acostumarmos a considerar na oração as decisões importantes da nossa vida. Não tomes uma decisão sem te deteres a considerar o assunto diante de Deus. Nosso Senhor sempre fez isso. Quando Jesus ia tomar uma decisão difícil, ou ia passar por um momento difícil, ele ia rezar. Ou seja, se colocava diante do Pai. E nós também, diante de qualquer decisão, devemos nos colocar diante de Deus na oração. Se formos humildes, se reconhecemos as nossas limitações, sentiremos a necessidade, em determinadas circunstâncias, de recorrer a um conselheiro, um sacerdote, um religioso, os pais, amigos de caminhada que têm a mesma fé. Isso é necessário. Dessas pessoas, quase instintivamente, nós nos fiamos, porque procedem sempre bem, com retidão, sem presunção e sem espalhafato. Ou seja, como é bom a gente ter alguém para nos aconselhar. Ninguém é bom juiz em causa própria. Então precisamos, né? Ou seja, às vezes não conseguimos tomar uma decisão certa, então vou procurar um sacerdote, vou procurar talvez o meu pai que já é experimentado na fé, na vida, ou aquele
aquele conhecido que é uma pessoa sábia, uma pessoa de Deus, né? E assim, e Deus, com o seu Espírito, nos aconselha através dessas pessoas. Aquele que me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida, diz o Senhor. Se procuramos seguir o Senhor todos os dias da nossa vida, não nos faltará a luz do Espírito Santo em qualquer circunstância. Se tivermos retidão de intenção, Ele não permitirá que caiamos no erro. A nossa mãe, a mãe do bom conselho, conseguir-nos-á as graças de que precisamos. Se recorremos a ela com a humildade de quem sabe que por si só tropeçará e entrará frequentemente por caminhos errados. Que a Virgem Santíssima, a Mãe do Bom Conselho, nos ajude nesse itinerário. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado pela sua companhia nesse tempo de oração. Amanhã continuaremos as nossas meditações sobre os dons do Espírito. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva e nos ajude também compartilhando esse vídeo, né? Falando então dos dons para que outros também possam conhecer mais a Deus e possam também ser tocados por esse Espírito que nos quer fazer santos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.